Hariom, para quem está entrando, aí, Dani, Salete, Johnny, tanta gente. Oi, Hari, Bruno, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, bem-vindos, bem-vindas a essa nossa Puja para Krishna. Então, na segunda-feira, que foi dia 26 de agosto, foi o dia do nascimento de Krishna, né, que foi Krishna Janmashtami, que comemora-se o dia em que Krishna nasceu entre nós como um avatara para abençoar a humanidade com os seus ensinamentos de yoga, né? Então, Krishna é um grande mestre de yoga, de Vedanta, ele ensina na Bhagavad Gita, ensina Arjuna, então é um dia muito especial. E sempre que uma data dessa acontece, todos os dias que antecedem, né, assim, uma semana antes, uma semana depois, ainda fica carregada com essa vibração divina. Então, a gente está aqui, acabou de ser o aniversário de Krishna, a gente está ainda envolvido nessa energia, e por isso que a gente vai hoje homenagear Krishna. Então, antes da gente começar, a Puja, né, eu trouxe uns slides para compartilhar com vocês, só para poder falar um pouquinho dessa simbologia do nascimento de Krishna. Eu trouxe também um texto do meu mestre, Paramahansa Yogananda, da Bhagavad Gita dele, onde a gente vai também falar um pouquinho, né, escutar um pouquinho as palavras de Krishna, as palavras do mestre também sobre Krishna, para a gente entender um pouquinho mais. Mas o que eu queria trazer para vocês era mais basicamente essa simbologia, né? O que significa esse nascimento de Krishna, não só o que está dentro das escrituras, porque o que está dentro da Gita é que toda vez que o Adharma começa a se sobrepor ao Dharma, um avatara nasce entre nós para poder restabelecer esse Dharma. Então, quem está acompanhando Mahabharata, né, o podcast, está vendo que tem ali os Kauravas, né, do Duryodhana, como a representação do Adharma, né, e os seus irmãos. Então, eles começam a destruir tudo, né, todo o reinado e causar muitos danos a todos, né, prejudicar muitas pessoas. E aí, por isso que Krishna vem bem nessa época, né, onde acontece esse nascimento de Duryodhana também. Duryodhana é uma representação do Adharma. Então, além dessa importância, né, desse fato de um avatara nascer entre nós, quando esse Adharma está declinando, quando o Dharma está declinando, porque, veja, a gente precisa manter esse Dharma sempre vivo, né? O Dharma tem que sobrepor ao Adharma, porque senão as pessoas começam a agir de forma a prejudicar as outras pessoas e prejudicar a si mesmas, achando que elas estão fazendo bem, achando que elas estão fazendo aquilo que é correto. Isso sempre acontece, tá? Não foi só na época de Krishna, isso acontece atualmente, né? Se a gente for analisar as pessoas de um modo geral, a gente vai ver que muitas pessoas são adhármicas com elas mesmas e com o outro. Então, elas fazem coisas achando que estão fazendo correto, mas estão fazendo errado, porque pede discernimento, né? A gente tem dentro do yoga, de Vedanta, uma palavra que é viveka. Viveka é uma discriminação, né? A gente poder discriminar, a gente poder discernir entre o que é o correto e o que não é correto. Então, quando esse discernimento se apaga, até no Ayurveda, que é a medicina indiana, fala que quando a gente não tem mais esse discernimento, a gente adoece. Então, uma das causas de doença é a falta do discernimento entre o Dharma e o Adharma. A pessoa não sabe mais o que é correto e o que não é. E aí ela toma atitudes que vão prejudicar a vida dela. Então, quando isso acontece, mas assim, numa proporção muito grande, que sai do controle mesmo, né, da Mãe Terra, aí o Avatara nasce entre nós. Então, essa é a causa do nascimento de Krishna, né? Por isso que ele nasce. E aí, a gente vai ter Radha e Krishna
Então, Krishna, até eu escrevi assim, tá? Com o sânscrito, com os sinais diacríticos, mas quem não tem essa familiaridade com o sânscrito, a gente normalmente escreve como se fosse Krishna, né? No nosso alfabeto. Mas a escrita no transliterado é dessa forma, né? Esse Krishna. Krishna, então, e Radha, que é a sua consorte, eles são personificações do amor, né? Do amor divino, do amor e da alegria divina, que a gente chama de prema, e o amor e a alegria a gente chama de Ananda, né? Que é o nome da escola que eu dei, que é essa alegria divina, né? Uma alegria que o mestre coloca como se fosse uma alegria sempre nova, porque é uma alegria que não depende de nada para acontecer, né? Ela não tem uma condição que tem que acontecer externa para que a pessoa fique feliz. Não, é uma felicidade que já é aquilo que nós somos, é a nossa natureza. Então, essa personificação desse amor divino é o próprio Krishna, né? Krishna com a sua consorte Radha. E aí eles são os protetores do Dharma, né? Por isso que eu coloquei aqui. E aí eu vou, né, antes também de falar do nascimento em si, eu quis trazer essa imagem, que é uma imagem que tem no capítulo 11 da Bhagavad Gita. Tá? Para quem está estudando a Gita, a gente está no capítulo 6, logo a gente chega lá no 11, vocês vão ver esse ensinamento, que é muito bonito. É o capítulo mais lindo da Bhagavad Gita, porque é o momento em que Arjuna começa a ter realmente um fruto do entendimento dele sobre tudo que ele escutou, né, que Krishna falou com ele, explicou para ele, né, durante a Gita. Chega no capítulo 11, ele começa a ter clareza daquele ensinamento. Então, nesse momento, ele pede para Krishna mostrar a forma dele. Então, simbolicamente, ele tem um samadhi, né, ele tem uma visão do todo, porque Krishna é o todo, é Deus na forma do todo. E aí ele fala para Krishna, né? Então é um diálogo. Ele fala: Krishna, você pode mostrar a sua forma para mim? Eu quero ver a sua verdadeira forma. Eu quero ver o todo. Deus na forma desse todo, porque eu não consigo compreender isso. Então eu quero ver, me mostra. Como que você é realmente? E aí Krishna fala: você quer? Então eu vou te mostrar. E aí ele se mostra nessa forma, né? Como é descrito assim na Gita, com várias cabeças e com várias bocas e olhos, e da boca dele sai coisas bonitas, e sai fogo, e sai arma, e assim, tudo que existe nesse universo está dentro ali da imagem, né, que Krishna mostra para Arjuna, mostrando para nós todos, né, dando o ensinamento de que Deus, dentro da visão védica, Ishvara, é o todo. Ele não é só aquilo que é bonito, né? Porque quando a Arjuna fala isso, ele está achando que vai aparecer ali só coisa linda. Mas não, aparece tudo. Porque Deus é esse universo todo. Né? Então, a gente fala que é o corpo de Deus, é o universo. Então, o corpo de Deus não tem só coisa bonita, né? Tem ali, ó, tem a unha encravada, tem o machucadinho, tem de tudo, tá? Como o nosso corpo. Né? Por isso a gente fala que a gente é o microcosmo do macrocosmo. Então, quando a Arjuna olha, ele fala, ele não aguenta, né? Ele olha aquela imagem e ele fica assim, tão deslumbrado, mas ele fica tão encantado com aquilo que ele fala, os versos são lindos, né? Que ele fala, eu vou depois cantar um verso no final da nossa puja, é um verso que Arjuna fala nesse momento, que Arjuna fala, eu vou te reverenciar por todos os lados, eu te reverencio 1 milhão de vezes, porque ele fica muito encantado com Krishna, né? Porque é uma visão assim que ele nunca teve, só que é tão forte, tão intensa, que ele não aguenta. E aí ele fala assim, Krishna, volta naquela sua forma anterior, que é encantadora, que é tão suave com a sua flauta, porque eu não estou conseguindo, suportar isso, não estou conseguindo lidar com isso. Por quê? É o autoconhecimento ali, né? O entendimento, é uma visão do todo, né? E essa visão do todo inclui tudo e todos, e não só aquilo que é belo. Então, aí, tendo essa imagem, né, eu trouxe uma parte do livro, uma leitura, só que eu vou fazer breve também, só antes da gente começar a puja, dá para ver?
Bhagavad Gita do Mestre. Então ele diz o seguinte: mas não me podes ver com olhos mortais, portanto, eu te dou a visão divina. Então, a Arjuna pedindo a visão divina, Krishna responde isso, né? Contempla meu supremo poder do yoga. Com essas palavras, Krishna, o Senhor do Yoga, revelou a Arjuna a corporificação suprema, o corpo cósmico na forma de Ishvara. Arjuna viu a maravilhosa e multifária presença da divindade, infinita em formas, resplandecendo em todas as direções do espaço, onipotência que tudo permeia, enfeitada por inumeráveis vestimentas, guirlandas e ornatos celestiais, empunhando armas celestes, com a fragrância de toda a essência agradável, suas bocas e olhos em toda parte. Se 1000 sóis surgissem simultaneamente no céu, a luz deles talvez remotamente parecesse o esplendor desse ser que tudo cria. Ali, repousando no interior da forma infinita do Deus dos deuses, Arjuna contemplou o universo inteiro, com todas as suas diversas manifestações. E disse o Senhor bem-aventurado, Krishna: é verdadeiramente difícil contemplar, como fizeste, a visão universal. Até os deuses sempre ansiaram por vê-la, mas ela não é desvendada pelas penitências, ou pelo saber das escrituras, ou pelas doações, ou pela adoração formal. Ó Arjuna, somente pela devoção eu posso ser visto como tu me contemplaste, em minha forma cósmica, reconhecido em realidade e finalmente abraçado na unidade. Aquele que só age para mim, que faz de mim sua meta, que amorosamente se entrega a mim, que é desapegado a meus mundos ilusórios do sonho cósmico, que não deseja mal a quem quer que seja, pois me contempla em todos, esse ingressa em meu ser, ó Arjuna. Então, esse é o ensinamento, né, as palavras do mestre aqui de Krishna, né, no livro da Bhagavad Gita do mestre, que eu acho muito lindo e que mostra, né, esse momento de Arjuna, que é o momento do samadhi dele, ali, de uma visão realmente divina. Então, eu quis trazer essas palavras para a gente iniciar, para dar início, né, a esse ensinamento. E aí aqui eu coloquei a imagem de Krishna, então, da forma como Arjuna pede para Krishna se apresentar. Então ele fala, né, volta com a sua forma, com a flauta, a sua forma encantadora, porque eu não estou aguentando ver essa forma, né? Que a gente chama de Vishwarupa, essa forma. Vishwarupa significa Rupa é a forma e Vishwa significa o todo. Então Vishwarupa é essa forma com todas as cabeças, né? A forma do todo. E Krishna está tocando essa flauta, chamando, né, a melodia da flauta chama os devotos de volta para o autoconhecimento, né? Está chamando de volta para Deus, porque existe duas atrações, duas forças de atração na Terra. Uma que vai puxando as pessoas para Maya, para a ilusão, né, para a matéria, para ficar mais preso ainda na matéria, e a outra que vai puxando as pessoas de volta para Deus, que está dentro do nosso próprio coração, né? Que a gente aprende isso dentro de Vedanta, né? Que Deus está aqui no nosso coração, é aquilo que a gente é em essência. Então, uma força puxa a gente para essa essência, que é aquilo que nós somos, a outra puxa para Maya. Então, Krishna vem para auxiliar essa nossa, né, divisão, para que não aconteça isso. Então, ele toca a sua flauta e aí ele vai chamando os devotos. É tão encantadora que ele vai chamando os devotos de volta, né? Os devotos são os yogis, as yognis, de volta para si mesmos, para o autoconhecimento. Então, essa simbologia, né, da flauta de Krishna. E aí eu trouxe aqui, né, esse significado que eu falei que eu ia trazer para vocês, né, do nascimento dele. Então, Krishna é Ananda, né, a pura felicidade, e, como eu falei, Janmashtami
é o dia em que Deus, na forma de Ananda, da pura alegria, se manifesta na Terra. Então, né, esse é o significado do nascimento de Krishna. E aí, né, só para vocês entenderem também essa imagem, né, esse significado do nascimento dele, né, com os pais, resumidamente, né, não vou contar a história toda, porque não dá tempo aqui de contar a história toda para vocês, mas resumidamente, a mãe e o pai de Krishna, que são esses dois aí, né, ilustrados aí, Devaki e Vasudeva, quando eles se casaram, que é muito comum na Índia, foi feito um mapa astral deles. Então, o astrólogo foi lá, fez um mapa astral, e no mapa astral saiu que um dos filhos deles, do casal, iria matar o irmão de Devaki, o irmão da mãe de Krishna, que era um Asura. Então, veja, Devaki não era Asura, nem Vasudeva, eles eram pessoas dármicas. Mas a gente nasce em famílias que, né, enfim, tem pessoas dármicas, adármicas, né? A gente não é a nossa família, né? Tá todo mundo junto ali, mas cada um tem a sua bagagem ali que traz de outras vidas, né? E, enfim, Devaki tinha esse irmão que era um Asura, Kamsa. E aí, Kamsa, sabendo dessa previsão do astrólogo, de que algum filho do casal mataria ele fica muito transtornado. Imagina, ele é um Asura. Asuras são seres, a gente não gosta de falar que é demoníaco, né? Mas é como se fosse um ser demoníaco. Mas na Gita, Krishna explica que o Asura, ele é uma pessoa que coloca o desejo acima do Dharma. Tá? Isso é a definição de Asura. Então, ele põe o desejo acima do Dharma. Ele vai fazer aquilo que... Ele larga tudo pelo desejo. Isso é adármico. Então, isso é o Asura, né? Característica do Asura. Kamsa era esse, Asura, né? Um dos Asuras aí. E aí ele fala, bom, se alguém vai me matar, se algum filho da minha irmã vai me matar, então eu vou dar um jeito nisso. Eu vou resolver isso antes, né, de morrer. Então, o que ele faz? Ele prende o casal dentro, né, de uma prisão, dentro do castelo dele. E aí, Devaki e Vasudeva ficam ali, vivendo dentro da prisão, e ela engravida lá dentro. E aí nasce um filho, nasce outro filho, né? Eles vão tendo os filhos ali dentro, né? Eles estão vivendo ali dentro, né? Como casados ali dentro daquela prisão. Só que Kamsa, como ele não sabe quem é a criança que vai matá-lo, que é um filho, não sabe quem é, ele sai matando todo mundo. Ele mata todos os filhos de Devaki e Vasudeva. Então, nasce uma criança, ele mata. Nasce a segunda criança, ele mata. E assim, ele vai fazendo até chegar na sétima criança, que ele não consegue matar, porque é uma forma da mãe divina, né, que a gente não vai entrar na história dela aqui. E a oitava criança, que é Krishna. Então, quando Krishna nasce, acontece algo muito diferente ali dentro do castelo, porque todos os guardas adormecem na hora que Krishna nasce. Então, eles estão ali, né, todos esperando, né, cuidando ali, né, para que ninguém saia da prisão, para que Devaki e Vasudeva não saiam, para que ninguém entre, mas na hora que Krishna nasce, esses guardas adormecem, como mágica, todos eles. E aí o pai de Krishna consegue sair da prisão com Krishna, e aí ele leva esse bebezinho embora, e aí tem a versão da história que ele traz um outro bebê que já não estava vivo e coloca no lugar, enfim. Ele consegue salvar Krishna, né? Ele leva Krishna para um casal de amigos dele, que é Nanda e Yashoda, e esse casal que cuida de Krishna. Então, eles que se tornam os pais adotivos de Krishna. Mas essa é a história do nascimento, né, basicamente. E aí, quando a gente vai falar sobre a simbologia, a gente vai ver que Devaki representa o nosso corpo físico. Vasudeva, que é o pai, representa o prana. Então, para que o corpo físico tenha vida, ele precisa do prana, da energia vital. Então, quando o prana entra no corpo, né, a gente pode dizer assim, que ele entra pelo bulbo raquiano, né, aqui por trás, ele dá vida ao nosso corpo. Então, aqui ele está falando isso, que
quando Devaki se une a Vasudeva, Krishna nasce, né? Por quê? Porque esse corpo ganha vida. E essa vida que se inicia é Krishna, que é divino, né? Tá nascendo uma vida nova. Então, né, essa é uma simbologia. Por isso que Krishna é chamado também de Nandalala, né, que é essa personificação da felicidade. Então, o nascimento é um momento de alegria, né? Um momento em que um ser está vindo para a Terra para iniciar ali seu caminho, sua jornada, né? Continuar a sua jornada espiritual, evolutiva. Então, tem essa simbologia, né, de Krishna ali sendo esse nascimento do corpo, né? Kamsa, então, que é esse... Até eu trouxe essa imagem, que às vezes é meio chocante, porque às vezes a gente pensa só em Krishna como sendo muito bonzinho ali, mas Krishna era um guerreiro, né? Krishna era um rei e um guerreiro. E aí ele realmente mata Kamsa num determinado momento da história, que era o Dharma de Krishna, né? Ele vem para matar Kamsa, então isso acontece. E Kamsa significa ali, né, representa o nosso ego. Então, o ego é essa definição, né, dentro de Vedanta, o ego é a definição que a gente tem de nós mesmos, essa definição que é incompleta de nós mesmos, né, que a gente fala, eu sou esse corpo, eu sou essa mente, isso é o ego que dá essa definição. Então, se a gente só tem o ego tomando conta do nosso corpo, né, e o mestre fala muito isso, se o ego que está sentado no trono do seu corpo, aí você não tem espiritualidade nenhuma. Não existe espiritualidade para você. Você está deixando como se fosse ali o Atman, né, Krishna, preso dentro de você. Né, porque ele não consegue, né, ser refletido, porque o ego está tomando conta. Então, esse Kamsa significa isso, né? Esse Asura, ele tem essa simbologia, né, de ser o ego, que nasce junto com o corpo. Por isso que ele é irmão de Devaki, né? A irmã dele, eu falei que ela simbolizava o corpo, Kamsa simboliza esse ego. Então, eles nascem juntos, porque toda vez que nasce um corpo, o ego nasce junto. É automático, ele vem junto, como se ele vem acoplado ali junto, porque é aquilo que vai dar essa noção nossa de individualidade, de poder se relacionar nesse mundo. E o ego, ele não é ruim, tá? A gente não pode ficar pensando que o ego é horrível, que a gente não pode ter ego. A gente tem que ter o ego, só que a gente tem que aprender a colocar o ego no lugar dele. Tirar o ego do centro, porque se eu deixo o ego como centro, eu fico o quê? Egocêntrico, né? Eu vou ter o ego ali como sendo, né? Eu sou muito importante, eu sou, né, o principal, e enfim... Não existe mais nada, só isso aqui, só essa matéria. E aí a gente tem que tirar esse ego desse trono do nosso corpo e colocar Krishna, né? Colocar o Atma ali, Ishvara, né? Colocar Deus no centro, porque é aquilo que nós somos realmente. Quando a gente faz isso, a gente coloca o ego no lugar dele, mas não que a gente deixe de ter ego, a gente só põe ele no lugar. Né? Então, aqui ele coloca que o maior adversário, né? Eu coloquei aqui que o maior adversário do ego é essa própria alegria divina, é o próprio Krishna. Por quê? Ou vai estar o ego sentado no trono do seu corpo, ou vai estar Krishna. Não tem como estar os dois sentados no trono, você vai deixar um ou outro. Então, a gente precisa aprender, e através de uma vida de yoga, dos estudos de Vedanta, das meditações, a gente vai aos poucos aprendendo a colocar esse Krishna, né? Krishna no centro do nosso coração. Ele que se torna ali aquele que é o chefe do nosso trono, né, interno, e não o ego. Então, o ego nunca vai vencer esse que é o divino que existe dentro de nós, nunca. Mas, às vezes, ele deixa esse divino meio apagado. Né? Então, o que aconteceu aqui, dentro da história, é que para mostrar, né, que quando esse divino, então, ele está adormecido em nós, o corpo parece que está numa prisão. Então, essa prisão em que Devaki, a irmã de Krishna, é colocada, é essa simbologia de Krishna adormecido dentro do corpo. Né? Então, Krishna adormeceu, ele está adormecido dentro do corpo. O corpo parece que está numa prisão. Né? Parece que a gente vive numa prisão ali, porque nós somos esse eu, né? Nós somos esse que é
Krishna. A essência de Krishna é a nossa essência. Então, se a gente está deixando ele de lado, então a gente, de fato, não está vivendo, é como se a gente não estivesse vivendo. E aí, quando Krishna, então, nasce nessa prisão, todos os guardas que estão ali, lembra que eu falei que os guardas adormecem? Os guardas, eles simbolizam os sentidos, todos os sentidos que a gente tem no corpo. Os sentidos estão sempre voltados para fora, procurando objetos, né? E fazendo a gente ficar preso nesse mundo material. O que o yogi faz? Recolhe os sentidos, né? Ele faz pratyahara, ele recolhe esses sentidos. Então, quando Krishna nasce, esses sentidos são recolhidos. Então, é uma simbologia do yogi, né? Que está ali conseguindo fazer esse pratyahara, ele está conseguindo recolher esses sentidos, que são esses guardas que adormecem. E essa simbologia vem assim porque os sentidos, eles fazem a gente ficar procurando estímulos e realizações de desejos do lado de fora e esquecer da nossa busca maior, que é a busca pelo autoconhecimento. Então, se a gente deixa o sentido dominar, não sobra espaço para buscar pelo autoconhecimento. Porque o sentido é forte, eles são fortes, eles estão ali, né, naquela busca constante. Então, essa simbologia, né, que tem esse nascimento de Krishna. Quando ele nasce, esses sentidos, então, se aquietam, são recolhidos, e aí ele consegue, né, Kamsa estava ali, o ego, sendo o rei daquele corpo ali, vamos dizer assim, e aí ele consegue, Krishna consegue eliminar Kamsa, né, consegue simbolicamente colocar o ego no lugar. E aí, eu trouxe essa frase para a gente finalizar, nesses slides, aquele que me percebe em toda parte, contempla todas as coisas em mim, nunca me perde de vista, nem eu jamais o perco de vista. Então, isso, na verdade, está mostrando, assim, que quando a gente consegue olhar para esse mundo sem esse olhar só material, né, sem deixar que os sentidos fiquem só buscando pela realização dos desejos, a gente começa a despertar essa visão divina e a gente começa a ver que esse divino está em tudo, né? E aí ele diz, né, que essa pessoa não me perde de vista e eu também jamais o perco de vista. Por quê? Na verdade, não tem como a gente perder ele de vista, nem ele perder a gente de vista, porque nós somos ele. Mas é simbólico isso, mostrando que quanto mais a gente consegue ampliar essa nossa visão com esse estudo de yoga, de Vedanta, mais a gente vai chegar próximo desse autoconhecimento, desse entendimento de nós mesmos. Então, não é isso que significa essa simbologia que eu quis trazer para vocês. E aí a gente vai, então, iniciar a puja. Então, eu quis trazer só porque, assim, eu acho muito importante também a gente ter, né, esse entendimento antes da gente começar, não ficar só nos cantos de mantra, na puja. Eu acho que é importante a gente saber, né, por que a gente está fazendo tudo isso, né, por que Krishna veio estar entre nós, o que tudo isso simboliza. Então, a gente vai iniciar essa puja para Krishna. E aqui no altar a gente tem Krishna, a gente tem Mestre, Paramahansa Yogananda, e tem Ganesha também, porque sempre que a gente vai fazer uma puja, a gente precisa reverenciar Ganesha. Ele é o primeiro, ele é o removedor dos obstáculos. Então, para quem nunca participou de uma puja, a gente, durante uma puja, o que a gente precisa é só abrir o coração e assistir com respeito, com devoção, porque é um ritual sagrado, onde a gente vai se relacionar com Deus, na forma dos mantras, que são orações, na forma da gente poder curvar o nosso ego um pouquinho diante do divino. Essa é uma simbologia da puja. Então, a gente dá início. Om Deepa Jyotir Param Brahma Deepa Jyotir Janardanaha Deepo Haratu Me Papam Deepa Jyotir Namostute Arambhakale Mahaganapati Prarthanam Samarpayami
Om Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrimvam Notibisida Sadanam Om Mahaganapataye Namaha. E agora a gente canta Guru Stotram. Om Akandam Dalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Stavaram Jangamam Vyaptam Yat Kinchit Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Chinmayam Vyapyat Sarvam Trailokyam Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sarva Shruti Shiroratna Virajita Padambujaha Vedantambuja Suryo Yaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanya Shashwata Shantaha Vyomatito Niranjanaha Bindunada Kalatitaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Jnana Shakti Samarudaha Tattvamala Vibhushitaha Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka Jamma Samprapta Karma Bandha Vidahine Atma Jnana Pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shoshanam Bhavasinghoscha Jnapanam Sarasampadaha Gurov Padodakam Samyaka Tasmai Shri Gurave Namaha. Naguro Radhikam Tattvam Naguro Radhikam Tapaha Tattvajnanat Param Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Mannata Shri Jagannataha Matguru Shri Jagadguruhu Madatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Gururadiranadircha Guruf Paramadeivatam Guruf Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Tvameva Mata Chapita Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Bom, agora a gente faz o Sankalpa. Então, Sankalpa é o nosso pedido. Eu vou falar e vocês podem repetir. Eu falo as palavras em sânscrito e vocês podem repetir. Mamopata Samasta Duritakshaya Dwara Shri Parameshwara Prityartham Shri Ganapati Shri Gurudeva
Shri Krishna Prasada Siddhyartham Dridhanyana Vairagya Siddhyartham Shri Krishna Pujam Karishyamaha. Eu faço a puja para o Senhor Krishna, para Ganapati, Ganesha, para o Gurudeva, para receber as suas bênçãos, para eliminar os sofrimentos que advêm de ações inadequadas já feitas por mim, para a aquisição de autoconhecimento e desapego. Agora a gente oferece sândalo. Gandham dharayami. E o kumkum? Kumkumam samarpayami. E agora a gente oferece as flores com o canto do mantra. Então a gente vai cantar para Krishna e a gente vai cantar Gita Dhyana, mas antes eu vou cantar para o mestre. Para o Guru, eu vou cantar Brahma Stuti. Então, quem souber pode cantar também. Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadhilaksham Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Sadgurum Tam Namami. E agora a gente inicia a Gita Dhyana. Então, Mi, Ji e Hari, na hora que vocês forem cantar, só abre o microfone. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshini Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Amba Tvamanusandadhami Bhagavad Gita Bhavadveshini. Namostute Vyasa Vishala Buddhe Lara Vindaya Tapatra Netra Enatwaya Bharatena Puntaha Jnanamaya Pradipaka Prapanna Parijataya Totra Vitrekapanaya Jnanamudraya Krishnaya
Amritaduhe Namaha. Sarvopanishado Gavaha Dogdha Gopalanandanaha Parto Vatsa Sudhir Bhokta Dogdam Gita Mritam Mahate. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vandé Jagat. Bhishma Drona Tata Jayadratha Jala Dharani Upala Shalyagrahavati Krute Navahani Karne Seva Ashwatthama Vikarna Ghora Makara Yodhana Vartini Sotirna Khalubanda Vairana Nadi Kaivartakah Keshavaha. Parasharyavacha saroja mamalam Gitarthagandhotkatam Nanakyanaka kesaram harikatha Sambodhana bodhitam Loke sajjana shatpadeira haraha Te piyamanam muda Bhuyad bharata pankajam kalimala Pradhamsina Shreyase. Mukhaṁ karoti vācālam pangum angayate girim yatkripatamaham vande paramananda madhavam. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stumvanti Divyaistavehi Vedai Sangapadakrammo Panishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam Navidu Sura Suraganaha Devaya Tasmei Namaha. Om. Muito bonito. Agora a gente oferece incenso. Dupam agrapayami. Marina. Deepam Sandarshayami. Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sanidhim Kuru. Agora o alimento, para quem separou aí uma fruta ou um alimento, pode oferecer agora. Amrita Palam Mahanaivedyam Nivedayami. E a gente finaliza com o Arati. Então, nesse momento, vou pedir para vocês fecharem os olhos por um instante e pensar em alguma coisa que vocês desejam muito nesse momento da vida de vocês, porque o momento do Arati é um momento muito forte, é o momento mais importante da nossa Puja. Então, pensa naquilo que você deseja, faz o seu Sankalpa, e a gente inicia.
Om Natatra Suryo Bhati na Chandra Tarakam Nema Vidyuto Bhanti Kuto Yamagnihi Tameva Bhantananu Bhati Sarvam Tasya Bhasa Sarvamidam Vibhati. E aí, nesse momento, a gente passa a mão sobre o fogo, leva nos olhos e na cabeça, tá? Levando o fogo do conhecimento. Então, eu aponto aqui para vocês e vocês levam as mãos aí na direção da tela, como se estivesse pegando esse fogo também, leva para os olhos e para a cabeça. A gente finaliza agora com Kayena vacha manasendriyeva buddhyatmana va prakrite swabhavat karomi adyat sakalam parasmei narayanayeti samarpayami. Om Tat Sata Brahmarpanamastu. Aí pode fazer seu namaskaram, né, o seu postura da criança. Eu vou finalizar com o canto daquele verso quando Arjuna vê Krishna, é a forma de Krishna, ele canta esse verso. Namo namastestu sahasra kritvaha punascha bhuyopi namo namaste namav purastadatha prishtataste namostute sarvata eva sarva. Então, a gente finaliza, né, Puja. Esse canto que eu fiz agora no final significa saudações a você 1000 vezes, de novo e de novo, saudações, saudações a você. Saudações a você pela frente e pelas costas. Saudações a você em todas as direções. Ó tudo. E aí, para a gente fechar aí com a chave de ouro da nossa puja, vamos cantar o Shantipata, só para não perder o costume. Para a gente ter essa energia também para todos, né? Enviar energia para todos, que o Shantipata ele vem com essa energia. Om Swasti Prajabhyav Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Deshoyam Shobarahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Durkabha Bhavet Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya
Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Tat Sat. Jai Guru. A gente finaliza. Esse verso ele pede que todos os seres sejam felizes em toda a parte, em todos os lugares, e que a gente então mantenha essa energia, né, durante a nossa noite e os dias que seguem. Então espero que tenham conseguido sentir a energia, a vibração né, desse momento para Krishna, e a gente se vê logo mais. Logo mais uma agenda outra. Namastê, Jai Guru. Que lindo, fiquei muito feliz que vocês gostaram também. Então, até logo. Jai, queridos. Muito bom ver vocês todos. Eu vi que foi entrando bastante gente. Muito bom. Nem imaginava que ia ter tudo isso de gente assim. Mano, bem, hoje a Dalva ali também. Muito bom. Muito bom, pessoal. Fiquei muito feliz. Vou fazer outras. Já que vocês participaram, assim, eu faço outras. Jai Guru. Tchau, queridos. Até.